Uma das preocupações de toda marmoraria, aliás, de todo negócio, é não perder orçamento para os concorrentes. Mas o que a gente faz para se diferenciar no mercado cada vez mais concorrido, né? Principalmente de marmoraria. Cada vez mais tem mais marmorarias com diferentes estruturas. E aí, eu trago muitas dicas nesse vídeo hoje para vocês. Vai ter sempre a marmoraria que vai vender mais barato que você, ou você vai vender mais barato que outra marmoraria, isso aí faz parte, né? Mas por que a gente perde orçamento, né? Primeira coisa que eu acho que as marmorarias se pegam aí, se perguntam por que eu tô perdendo orçamento e tudo mais, né? Primeira coisa que precisa entender você tá de fato perdendo orçamento para quem tá no mesmo nível que você? Porque às vezes a marmoraria tá perdendo orçamento, mas tá perdendo orçamento para um perfil de marmoraria que não tem nada a ver. E aí precisa entender, peraí, por que esse cliente que tá vindo aqui na minha marmoraria tá fechando com outra empresa que não é o mesmo perfil da minha, né? Que não tem a mesma estrutura. Mas ele vem na minha, e aí ele vai lá e fecha na outra que não tem a mesma estrutura. Se isso tá acontecendo, né? Se isso tá acontecendo aí, é porque tá faltando de você vender melhor a sua estrutura, vender melhor a sua marca, vender melhor o seu trabalho. Por quê? Uma coisa é você tá perdendo orçamento para uma empresa ali, parecida, próxima. Se você tá perdendo orçamento para uma empresa próxima, parecida, faz parte. Aí você tem que pensar se é o atendimento, você começa a pensar em outras possibilidades. Agora, se você está perdendo orçamento para uma empresa que não tem nada a ver com a sua estrutura, é mais grave. Você vai ter que avaliar por que a sua equipe, por que o seu comercial ou você não está passando para o cliente a diferença, a importância dessa diferença, entendeu? Ó, nós não fazemos medição para dar somente orçamento, pedimos sempre as medidas aproximadas ou projetos para o cliente, para ele ter noção do valor. Se ele aprovar o orçamento, vamos fazer a medição técnica. É isso, é isso. Então, vamos lá, o cliente ligou para você e quer fazer um orçamento. Ah, é? A gente tem esse material. Me passa as medidas prévias, eu vou fazer um orçamento para você e vou te mandar. Se tiver dentro do seu budget, a gente fecha o pedido e dá o andamento na medição técnica final, entendeu? Então, senão você vai ficar fazendo um monte de orçamento e o que mais tem é marmoraria virando orçamentista por aí, só faz orçamento e não tira pedido, entendeu? Aí a Nath já colocou, aqui não funciona se não for medir no local. Tem gente que não tem noção e quer ideias. Isso é normal, e se não vai, eles fecham com quem foi. Gente, isso é normal o cliente querer ter ideias. Então, a gente precisa entender também o nosso mercado. Então, a Nath já tá me dando uma ferramenta aqui. Olha, na minha cidade, se a gente não for medir no local, ninguém fecha, porque é uma cultura da cidade, a cidade às vezes é pequena, você também não tem grandes gastos indo até o local. Maravilha, já te passou isso, não passou? Então, qual que é o seu diferencial quando você for nessa obra? Filtra as informações do cliente antes, porque é importante você fazer isso. Beleza, foi na obra, mas o que você vai fazer para o cliente lembrar de você? Né? Qual que vai ser, já que todo mundo vai na obra, o que você precisa fazer para o cliente lembrar de você? E acho que é isso que falta nas marmorarias. As marmorarias estão muito focadas e preocupadas com o concorrente em si, mas o que você tem que fazer para você ser um diferencial na sua cidade? Né? Ah, mas todas as marmorarias estão fazendo isso. Tá, mas e você? O que você precisa fazer? E eu acho que é isso, a primeira coisa é pensar nisso. Quando você começa a focar no seu negócio, focar na sua marmoraria, essa questão do preço acaba ficando um pouco em segundo plano. Por quê, gente? O preço sempre vai ser um fator que o cliente vai levar em consideração. Não dá pra gente falar assim, não, o preço não é importante. Claro que é importante. Quando eu vou comprar alguma coisa, quando você vai comprar alguma coisa, você também olha preço, né? Mas o que vai chamar a atenção, que às vezes o cliente ele vai passar a pagar até um pouco mais para comprar com você. E o cliente paga um pouco mais para comprar com você, sim, porque a gente paga. O nosso cliente também paga. Se você tiver um diferencial ali, ele vai pagar. Mas qual é esse diferencial? É a sua equipe que é mais preparada? Pode ser um diferencial.
Porque às vezes tem pessoas que tem vendedor que não sabe nem dar uma dica pro cliente, entendeu? Agora, você tem que tomar cuidado para você não ficar também só dando dicas gratuitas, enfim, sabe como é, né? Você tem que tomar bastante cuidado para você também não ficar aí dando o seu trabalho de graça. Então você dá umas dicas também, mas amarra de uma forma para que esse cliente, ele precise de você, entendeu? E aí você percebeu que o cliente está pegando todas as informações com você. Ai, não tá fechando, e tá me ligando, tá fechando, você tem que chegar e falar, olha, é o seguinte, eu vou te ajudar, mas esse é o meu trabalho. Então não dá para eu passar todas as informações técnicas que eu passaria para um cliente se você ainda não fechou comigo, que também a gente não tá aqui, não é bobo, né, gente? A Bia colocou, na minha cidade acontece a mesma coisa que da Nath. E o pessoal não procura qualidade, sim preço. As outras marmorarias só trabalham com pedras comerciais e nós não. Estamos sem saber o que fazer. Se você já tem um produto diferenciado, você tem que saber como apresentar isso para o seu cliente, né? Porque não adianta você ter um produto diferenciado, né? Você tem que saber apresentar isso para o cliente. E também você vai ter também que ter um produto que de repente, esse produto aqui o cliente quer o mais barato. Olha, eu tenho esse produto aqui que vai atender o cliente que quer o mais barato, mas eu tenho que ter também algum produto que eu agregue valor. Então é muito importante vocês já estarem trabalhando com isso, mas de que forma que você vai também abordar esse cliente, né? Faço muitos orçamentos e o cliente não responde nem um obrigado. Por quê, Maria? Porque você está fazendo orçamento, você não está fazendo pré antes, né? Então você tem que criar um vínculo com o cliente antes de você mandar o orçamento, porque se você não cria esse vínculo, vai ser só o preço. Ele não fala obrigado porque ele abre o seu orçamento, ele olha o preço. Não tá o preço do jeito que ele queria, aí o que ele já faz? Então essa eu nem descarto. Se ele tivesse o preço do jeito que ele queria, ele ia entrar em contato com você e já perguntar outras coisas. Então, esse é um dos erros. Quando você vai fazer um orçamento, você primeiro precisa criar um vínculo com o cliente. Primeiro você precisa entender, para você ser mais assertivo, para onde que vai a pedra, mais ou menos o budget do cliente, entender onde ele comprou os móveis. Mas o que tem a ver onde ele comprou os móveis? Tem a ver, porque se ele comprou os móveis na empresa mais cara da cidade e se ele comprou os móveis na empresa mais barata da cidade, você já vai ter uma ideia do perfil desse cliente. Entendeu? Então você precisa entender isso. Entender o budget dele e perguntar, gente, olha, eu vou orçar pra você, vou tirar todas as suas dúvidas. Você já conheceu a loja? Você já conheceu a nossa marmoraria? Você não quer marcar pra vir tomar um café? Porque existe diferença. Você não tá comprando só uma pedra, você tá comprando uma pedra com a mão de obra. Então eu vou acompanhar você durante o teu processo de obra. Então, encantar o cliente com esses detalhes. Gente, às vezes a gente tá tão penetrado e a gente tá tão no nosso dia a dia que pra gente isso é muito normal. Pra gente acompanhar a obra e tal, pra gente isso aí é uma coisa, mas pro cliente não. E às vezes pro cliente ele não vai ter isso em outra marmoraria. Então a gente precisa fazer o quê? Levantar os detalhes, nos mínimos detalhes, o que a gente tem de bom para oferecer. E o atendimento, gente, é uma das principais coisas. Tem pesquisas que falam que 50% de um fechamento tem a ver com o atendimento. 50% do fechamento. Então tem a ver com a equipe de vendas que você tá aí, a pessoa que tá falando do teu produto. Olha só, é um número muito alto. 50% dos fechamentos terem a ver com atendimento, entendeu? Então prestem atenção nisso, tá? Importância da negociação. O que acontece? O cliente, você mandou orçamento, ele nem disse obrigado, porque, como eu já falei lá atrás, vocês já não criaram vínculo com o cliente. Depois vocês mandaram um orçamento e não passou, não ligou para o cliente para falar, olha, quero apresentar o orçamento para vocês, quero passar os detalhes do orçamento, você consegue me atender? Vamos marcar aqui na loja para você tomar o café e eu já te apresentar os produtos? Vocês entenderam que pode ser que, ao invés de você mandar simplesmente um orçamento e o cliente ver o valor, ele vai falar, nossa, ela quer marcar comigo para apresentar o orçamento, quer marcar comigo para mostrar. Então tudo isso tem a ver. Mandei o orçamento, falei com o cliente ainda não vai vir na marmoraria, mas eu falei com ele. E aí o que eu faço?
vou deixar claro para esse cliente que quero fechar esse pedido, né? Então já vou conversar sobre a negociação, já vou falar, olha, quando você pode vir aqui na marmoraria pra gente conversar, pra eu te apresentar e pra gente fazer uma negociação bacana pra você. Você pensou em parcelar? O que que você pensou em fazer? Então não é só a gente mandar o orçamento, senão você fica fazendo só orçamento. Isso é uma das coisas que vai fazer você perder cliente, entendeu? E aí o que acontece? Se você fica só fazendo orçamento e se você fica só o cliente vendo valores, o que vai acontecer? O cliente vai se comparar você sempre com o valor do outro concorrente. É só isso que ele vai ver. Porque ele vai pegar o quê? Valor por valor. Qual que é o menor? Que é o mais interessante. E aí você até às vezes chegar e falar assim, gente, você tem um orçamento mais barato? Deixa eu ver se deixa eu ver se tá considerando tudo que eu considerei no seu projeto. Deixa eu dar uma conferida, me dê a oportunidade de fechar o seu pedido, me dê a oportunidade de fazer a sua obra, sabe? Se mostrar também prestativo, de fazer o melhor para aquele cliente, né? E ser honesto nesse atendimento, falando das qualidades da empresa, né? O que acontece muitas vezes? A pessoa que está fazendo o atendimento, ela nem sabe quais são os diferenciais da empresa. Ah, mas é o dono da marmoraria. Às vezes o dono da marmoraria comete o seguinte erro, ele sabe, só que ele tá tão ali no dia a dia que ele esquece de falar. Não adianta você ser bom, você tem que falar que você é bom e você tem que parecer ser bom. Porque também, só falar e não parecer não adianta nada. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo e tal, mas tá bom, cadê suas obras? Mas tá bom, o que você fez? Então tudo isso faz parte do processo de negociação, sabe? Vou dar um exemplo para vocês. Quando o cliente ele manda um orçamento, ele não veio na loja, às vezes ele nem conhece a Top Mármore, e ele simplesmente pegou no Google e mandou. Quando a gente fala com esse cliente, e aí vou dar um exemplo para vocês de uma clínica que a gente teve. Entrou uma clínica para fazer o orçamento e tudo bem, tudo mais. Falando com essa clínica, a vendedora falou, você sabia que a gente fez recente? Deixa eu só tentar uma coisa aqui, ó. A vendedora falou assim, você sabia que a gente fez recente um hospital aqui em São Paulo? E ela começa a trazer exemplos de hospitais, ela começa a trazer exemplos de obras que a gente fez relacionadas à saúde. Sabe o Muse? A gente também fez o consultório do Muse. Sabe a obra a dentista tal? A gente também fez. Sabe o Blank? A gente também fez. E automaticamente esse cliente fala, nossa, eles fizeram esses consultórios também, então obviamente que a chance, né, dele pensar em fechar com a gente é maior, porque já se sente mais confiante. E aí é a mesma coisa, você recebe um orçamento de um cliente no bairro tal. Aí você fala assim, no apartamento tal, a gente fez uma obra lá do cliente tal. Então vocês também precisam fazer as ligações, não é receber o orçamento, tá bom, vou fazer o orçamento e vou te mandar. Não criou vínculo nenhum com o cliente, não falou absolutamente nada com o cliente, o que vai acontecer? O cliente nem vai lembrar de você, você não se fez lembrar para esse cliente também, né? Então a gente tem no nosso dia a dia várias formas da gente usar o nosso trabalho a nosso favor para fechar novos clientes também. E a gente precisa usar o nosso trabalho, que seja outra obra a nosso favor, um outro cliente a nosso favor. Então, por exemplo, você que atende um arquiteto, aí um arquiteto tal começa a orçar com você, nunca comprou com você. Aí quando você for mandar orçamento pra ele, que bacana, fiquei feliz. Foi algum outro arquiteto que te indicou? Aí o arquiteto vai ficar, não, eu vi, sei lá, vi no Google. Você fala, não, bacana, porque a gente atende bastante arquiteto, você sabia? Aqui na cidade a gente atende o fulano, a gente atende o ciclano. E eu vou ter o maior prazer de te atender, tô mandando um orçamento, mas fique à vontade, a gente trabalha assim, assado. Vocês perceberam? Eu não simplesmente mandei o orçamento, eu já deixei um gostinho pra esse cliente que... Se ele começar a fechar comigo, tem vários clientes também que fecham. E aí ele já, opa, não, legal. Vocês já passaram na frente de 2 restaurantes? E aí você tem 2 restaurantes ali. Tem um que tá cheio e outro que tá vazio. Qual restaurante que vocês vão entrar? Falem pra mim. Qual restaurante que vocês vão entrar? Tem um cheio e um vazio. Qual que você vai entrar? Eu sei que algumas pessoas vão falar, eu vou entrar no vazio porque eu não quero esperar. Mas aquele restaurante que tá cheio, ele já vai te remeter que é um bom restaurante. Porque se tá todo mundo lá é porque é bom.
Então é isso. Se você está atendendo vários clientes naquele prédio, é porque você é bom. Por mais que você tenha os seus problemas, como toda empresa tem, mas é porque você é bom. Se você está atendendo os principais arquitetos da região, é porque você é bom. Entendeu? Ó, no cheio. A maioria aqui, você vai no cheio. Porque automaticamente você entende que o cheio, onde todo mundo tá indo, onde é o melhor. E a gente sabe que nem sempre é. A gente sabe que o cheio nem sempre é o melhor, não é? Mas as pessoas associam isso. Então, o que você tem que pensar como empresa? Aonde a maioria dos clientes estão comprando? Então, é aonde o teu cliente vai querer comprar. Ele vai querer comprar onde todo mundo está comprando. Entendeu? Por isso que quando você for conversar com o teu cliente, não importa se você fez uma obra pequenininha no prédio dele. Não importa. Ah, eu fiz uma obra aí também. Aí, se foi muito pequenininha, não precisa falar. Se ele perguntar, aí sim, você fala, ah, não, foi uma obra menor e tal. Mas é importante você falar sobre as obras. E é criar esse vínculo que vai fazer com que o cliente, ele se sinta confiante de fechar com você. Né? E pensa, não é todo mundo que cria esse vínculo, não é todo mundo que pergunta, as pessoas fazem o quê? No geral, faz orçamento e manda. E aí, no geral, o que o cliente faz? Compara o preço e responde ou não, né? Eu também acho muito mal educado a pessoa mal responder um obrigado. Mas eu te falo, se essa pessoa simplesmente responder um obrigado pra você, você também não fechou o pedido. Então você não quer um obrigado, você quer que ele vire seu cliente, que ela vire seu cliente. Então, para virar o seu cliente, você precisa criar vínculo, entendeu? Tem muita marmoraria vendendo mais barato que eu, vai sempre ter. Quanto mais você se diferenciar no mercado, mais caro vai ser o seu custo de estrutura e mais caro você vai ter que vender. Isso faz parte. Se você tem um sistema água na sua marmoraria, se você se preocupa com sustentabilidade, isso tem um custo, é mais caro. O cliente, você vai ter que vender mais caro, o cliente paga mais caro também por isso. Enfim, e aí é para onde você quer levar o patamar da sua empresa, para onde você quer chegar, sabe? E aí mesclando conforme o mercado de cada cidade, porque a gente não dá para fechar os olhos e pensar, eu tô aqui numa live com marmorarias do Brasil todo, e não dá para comparar uma cidade do interior com uma cidade de São Paulo, porque uma cidade do interior também vai pagar menos imposto, vai ter um aluguel mais barato, vai ter um salário de funcionário mais baixo. Então tem todo um conjunto, mas como que você vai se diferenciar para você ganhar mais, né? Às vezes começar a atender menos cliente, mas atender de uma forma mais diferenciada e manter o seu faturamento ou subir o seu faturamento. É isso que tem que se pensar. Mas não só aqui na live, no momento da live que a gente está fazendo, que a gente já está acabando, mas tem que se pensar no dia a dia, colocar em prática um plano de ação, avaliar. É importante sim entender o que o mercado está cobrando, é importante sim entender se você está cobrando muito caro ou muito barato, se você está fora totalmente de, eu tenho diferencial, mas às vezes está viajando na maionese, cobrando muito mais caro. É importante também entender isso para que você se estabeleça no mercado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que vocês coloquem em prática as dicas que eu dou aqui nesse vídeo, tá? Não esquece de curtir, comenta aqui embaixo com o próximo tema que você quer que eu traga aqui, coloca teu nome, coloca de onde é a sua marmoraria, que eu vou ter o maior prazer de comentar aqui nos vídeos. Um beijo e até o próximo!